Olá, meus amigos. Passando aqui rapidinho para dizer que se você gosta do canal e do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva e clica para hypar o vídeo, porque isso ajuda muito e eu preciso do apoio de vocês. Agora fiquem com os relatos de hoje, que estão sinistros. A gente mora no sertão de Minas, num lugar que o sol racha o chão e a poeira levanta a cada pisada. É uma vida dura, mas a gente gosta. Minha família sempre foi de vaqueiro, de lida no gado, de rezar para a chuva e de ter fé em Deus e nos santos. Meu avô, seu João, era um homem forte, com as mãos calejadas e um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Minha avó, Dona Rosa, era a doçura em pessoa, sempre com uma reza na ponta da língua e um café fresco no fogão de lenha. Desde que me entendo por gente, tem uma capelinha de barro no terreiro da nossa casa. Não é uma igreja, sabe? É uma coisa simples, feita de taipa com telha colonial, que meu bisavô construiu há muitos anos. Dentro tem só um altarzinho de madeira, bem rústico, e a imagem de Santo Antônio. Não é um santo chique, de gesso ou mármore. É uma imagem antiga, de madeira escura, com a tinta já gasta em alguns lugares, mas que a gente sempre teve um carinho enorme. Minha avó sempre dizia que aquele santo era o protetor da nossa família, que já tinha visto muita coisa e aguentado muita reza. Todo dia, de manhãzinha, minha avó ia lá acender uma vela, fazer suas preces. A gente cresceu com o cheiro de incenso misturado com o cheiro da terra molhada quando chovia e o cheiro do orvalho batendo na madeira da capela. Era uma rotina. Acordava com o galo, tomava café, ia para a lida com meu avô, e a capelinha estava sempre lá, um pedaço da paisagem, um ponto de referência. Nunca, em todos os meus 20 e poucos anos de vida, tinha visto nada de diferente ali. Era só o Santo Antônio, com seu menino Jesus no colo, olhando sempre para frente com aquela expressão séria e um pouco cansada, como se soubesse de todas as secas e de todas as esperas. Mas aí, um dia, tudo mudou. Foi num final de tarde, quente, no ápice de uma das piores secas que a gente já tinha visto. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo, e o ar estava pesado, seco, com cheiro de poeira e de mato queimado lá longe. Eu vinha da roça com meu avô. A gente tinha ido tentar ver se achava algum rastro de água para os animais. E estávamos cansados, empoeirados, com a garganta seca. Passamos em frente à capelinha, como sempre. Minha avó já tinha acendido a vela do dia, e a luzinha tremeluzia lá dentro. Eu não sei o que me fez olhar mais atentamente. Talvez o cansaço, a vista um pouco embaçada pela poeira. Mas eu juro, pesadelos, juro pela vida da minha avó, que eu vi a imagem de Santo Antônio. Ela estava lá, na mesma posição de sempre, mas os olhos dele, que sempre foram pintados, fixos, sem vida, pareciam ter se movido. E não só isso. Eles não estavam mais olhando para frente. Estavam olhando para mim. E lentamente, um sorriso. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que se formou nos lábios pintados. Eu parei na hora. Meu corpo gelou de um jeito que nunca tinha sentido, mesmo com o sol escaldante batendo nas minhas costas. Parecia que o ar tinha fugido dos meus pulmões. O coração batia forte, um tambor na caixa das costelas. Vô! Eu sussurrei, a voz saindo falha. O Santo Antônio. Ele olhou para mim. Meu avô, que já estava um pouco à frente, parou e se virou. Que é isso, menino? Tá doido? O sol na cabeça, é?
Ele sempre foi cético com essas coisas de assombração, apesar da fé forte. Ele se aproximou da capelinha, espiou lá dentro. A imagem estava lá, do mesmo jeito de sempre. Os olhos fixos, sem sorriso. Eu esfreguei os meus olhos. Sentia poeira neles. Talvez fosse isso. A vista cansada, a miragem do calor, a exaustão. Mas a sensação de ter sido observado e aquele sorriso, aquilo ficou cravado na minha mente. Não, vô, eu juro. Eu vi. Ele me olhou, sério, mas com uma ponta de preocupação. Deve ser cansaço, meu filho. Vamos para casa, comer alguma coisa. Ele me puxou pelo braço e eu fui, ainda com os olhos fixos na capelinha, sentindo o suor escorrer frio pelas minhas costas. Naquele dia, a gente não comentou mais nada. Minha avó notou meu silêncio no jantar, mas eu inventei que estava com dor de cabeça. Não queria assustá-la. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Eu fechava os olhos e via aquele olhar, aquele sorriso. A capelinha de barro, tão familiar, tinha virado de repente um lugar estranho, quase ameaçador. O vento balançava as árvores lá fora, e eu jurava ouvir um sussurro vindo de algum lugar. Toda a sombra parecia se mover. Os dias que se seguiram foram ficando cada vez mais estranhos. No começo, era sutil. Pequenas coisas que você podia ignorar, atribuir ao cansaço ou à imaginação. Eu começava a ver sombras. Não sombras de pessoas, sabe? Eram vultos, escuros, sem forma definida, que se moviam rápido, quase na beirada da minha visão. Eu estava no terreiro, ajudando meu avô a consertar uma cerca, e de repente, de canto de olho, via algo passar rápido por trás da mangueira. Eu virava e não tinha nada. Olhava de novo e lá estava um rastro escuro sumindo atrás do curral. No começo, eu achava que era o calor, o sol forte que deformava a visão. Mas as sombras começaram a aparecer mais e mais. Às vezes, eu estava sentado na varanda depois do jantar e via uma delas cruzar o terreiro, passando perto da capelinha, indo em direção ao mato. Elas eram silenciosas, completamente silenciosas. Não faziam barulho de passos, nem de vento, se mexendo nas folhas. Era só a passagem, a ausência de luz se movendo. Eu comecei a comentar com meu avô. No início, ele ria. Menino, tá vendo coisa? Pelo amor de Deus, Pedro, vai rezar um Pai Nosso. Mas a voz dele já não tinha a mesma convicção. Minha avó, mais sensível, ficava com os olhos arregalados. Ela começou a fazer mais orações, a borrifar água benta nos cantos da casa. As sombras começaram a ser vistas por outros também. Meu primo, Zé, que vinha nos ajudar de vez em quando, um dia me parou, pálido. Pedro, você viu? Passou uma coisa preta ali, atrás do paiol. Eu só assenti com a cabeça, um nó na garganta. Ele não tinha visto o Santo Antônio, mas já estava vendo as sombras. E foi depois de umas 2 semanas que a coisa apertou de verdade. As sombras não eram mais só vistas de canto de olho. Elas começaram a ser mais nítidas, mais frequentes. Eram sempre à noite, quando a lua aparecia, ou mesmo nas noites escuras, com as estrelas brilhando forte no céu sem nuvens do sertão. Elas se moviam do lado de fora da casa, perto das paredes, como se estivessem circulando a gente. A gente ouvia os cachorros latindo de forma diferente, um latido rouco, com medo, não aquele latido de tem gente chegando. Era um latido para algo que não deveria estar ali. Uma noite, eu estava deitado na cama, tentando dormir. O calor era insuportável, mesmo com a janela aberta, e eu ouvi um barulho. Não era o vento. Parecia um arrastar. Leve, como se algo estivesse se movendo bem devagar,
raspando no chão de terra lá fora, perto da parede do meu quarto. Meu coração começou a disparar. Eu me levantei devagar, fui até a janela, espiando por uma fresta. A lua estava quase cheia, e a luz dela banhava o terreiro. Eu vi uma sombra, mais densa do que as outras, mais alta, quase com a forma de uma pessoa muito magra. Ela estava parada, bem perto da capelinha, e de repente ela se moveu, flutuou quase, foi em direção à capelinha e sumiu lá dentro. Eu voltei para a cama, suando frio, tremendo dos pés à cabeça. Aquilo não podia ser real. Eu devia estar sonhando com o calor, com a sede, mas era tão vívido. A textura da parede de barro, a luz da lua, o cheiro de terra seca. No dia seguinte, minha avó foi na capelinha, como de costume. Ela demorou mais do que o normal. Quando voltou, estava com o rosto branco. Menino, o Santo Antônio. Os olhos dele estão vermelhos. Eu fui correndo até lá, e era verdade. Os olhos do santo, que eram só pintados de preto, pareciam ter uma tonalidade avermelhada, como se houvesse uma bruma fina, um véu avermelhado sobre eles. E o sorriso? O sorriso parecia mais pronunciado agora. Não era um sorriso gentil, era sarcástico, como se ele estivesse zombando da gente. Foi aí que a luz azul começou a aparecer. A primeira vez eu vi de relance. Estava escurecendo. Eu passava pela capelinha, voltando da lida, e vi uma pontinha de luz azul, bem fraquinha, vindo de dentro. Eu achei que fosse a vela, algum reflexo, mas não era. Era uma luz estranha, quase elétrica, que saía da boca do Santo Antônio. Começava como um fiapo e depois se expandia um pouco, pulsando antes de sumir. No início era esporádico, uma vez por dia ou a cada 2 dias, mas logo virou rotina. Toda noite, depois que o sol se punha, aquela luz azul começava a piscar dentro da capelinha. Era uma luz fria, quase fantasmagórica. Ela não iluminava o ambiente, mas era visível, inegável. E o mais assustador, quando a luz aparecia, as sombras se tornavam mais ativas. Elas pareciam ser atraídas pela luz, como mariposas pela chama. Era como se o santo estivesse chamando-as ou enviando-as. As sombras já não se contentavam em cruzar o terreiro. Elas começaram a se aproximar da casa. Eu via 1, 2, às vezes 3 delas ao mesmo tempo, circulando as paredes, como se estivessem procurando uma entrada. O cheiro de terra e poeira da noite começou a se misturar com um cheiro estranho que eu não sabia identificar. Não era um cheiro ruim nem bom. Era um cheiro de coisa velha, empoeirada, mas ao mesmo tempo com um toque metálico, como cobre. Quando as sombras estavam mais perto, o cheiro ficava mais forte. Meu sono virou uma tortura. Eu passava as noites em claro, ouvindo os latidos dos cachorros, vendo a luz azul piscar através da janela e espiando as sombras se moverem lá fora. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não parava. Eu tinha medo de fechar os olhos. Medo do que eu poderia ver, ou de sentir algo tocar em mim. Eu andava com olheiras profundas, o rosto magro. Perdi a fome. A comida da minha avó, que sempre foi meu conforto, não descia mais. Meu avô, o homem mais forte que eu conheço, também começou a sentir o peso. Ele parou de rir quando eu falava das sombras. Passou a sentar-se na varanda, com a espingarda no colo, olhando o terreiro com os olhos apertados. Ele nunca apontava para nada, mas eu sabia que ele estava vendo alguma coisa. Minha avó rezava incessantemente, com um terço na mão, os lábios se movendo em silêncio. O ambiente em casa, que sempre foi de paz e trabalho, virou um lugar de tensão, de medo, sussurrado.
Ninguém falava abertamente, mas o medo estava no ar, denso como a poeira que não parava de subir. Um dia, meu avô chamou um benzedeiro da cidade vizinha. Um senhor bem velhinho que tinha fama de curar mal olhado e de benzer coisas ruins. Ele veio com seu cajado e umas ervas. Entrou na casa, fez umas rezas, soprou fumaça de incenso pelos cantos. Foi até a capelinha. Eu vi o rosto dele mudar quando ele olhou o Santo Antônio. Ele não disse nada, mas a expressão dele era de preocupação genuína. Ele rezou mais tempo na capelinha, borrifou água benta, fez uns sinais com a mão. Quando saiu, olhou para o meu avô e disse com a voz grave: "Essa coisa não é daqui, não é maldição nem encosto, é outra coisa, o santo." Ele abriu um portal. Ninguém entendeu direito o que ele quis dizer com portal. Ele só falou que a gente tinha que ter muita fé e que ele ia fazer umas rezas de longe. E foi embora, nos deixando com mais perguntas do que respostas. A reza do benzedeiro não pareceu ter surtido efeito. Pelo contrário, a cada noite as coisas ficavam mais intensas. A luz azul pulsava mais forte, quase como um coração batendo. E as sombras, elas não eram mais apenas formas escuras. Elas começaram a ter contornos. Não contornos humanos, mas como se fossem feitos de fumaça mais densa, com braços, talvez cabeças. Elas se moviam mais rápido, eram mais ousadas. A gente não conseguia dormir. Ninguém na casa. As noites viraram um inferno. O clímax da coisa toda aconteceu numa noite de lua nova. A noite mais escura que eu já tinha visto em toda a minha vida. As estrelas pareciam gritos brancos no céu negro, mas a escuridão no terreiro era total. Apenas a luz azul, vinda da capelinha que agora pulsava sem parar, iluminava o terreiro com seus lampejos frios. Eu estava deitado na cama, tremendo, ouvindo o silêncio pesado da casa. Meus pais e avós estavam acordados também, eu sabia. Sentia a tensão no ar. De repente, a luz azul da capelinha aumentou, ficou muito mais forte, um brilho quase insuportável para os olhos, mesmo através da parede, e as sombras. Elas apareceram. Não uma, nem duas. Eram várias, pareciam ter saído da própria terra. Centenas delas, eu juro. Não centenas. Pareciam se multiplicar, se distorcer. Elas se moviam rápido, mas sem pressa, como se tivessem um propósito. Elas não estavam mais circulando a casa. Estavam vindo em direção a ela. Eu me encolhi na cama, cobrindo a cabeça com o lençol, mas não adiantou. Eu ouvia os cachorros. O latido deles não era mais de medo, era um latido de dor e depois um uivo agoniado e silêncio. Os cachorros pararam de latir e então o som. Não era um arrastar, era um sussurro. Vários sussurros ao mesmo tempo, sons que pareciam vir de todas as direções, de dentro e de fora da casa. Não eram palavras, mas uma algaravia. Um zumbido estranho, como se centenas de insetos estivessem voando ao redor da gente. Aquele cheiro de coisa velha e metálica ficou insuportável. Encheu meus pulmões, me deu ânsia de vômito. Eu senti a temperatura cair bruscamente no meu quarto. Um frio que não era do vento, mas um frio de morte. Aquele frio arrepiante que te congela a alma. Eu não tive coragem de abrir os olhos. Eu só tremia, rezava, pedia a Deus para aquilo acabar. E foi aí que eu senti algo tocar no meu pé. Era um toque leve, frio, como um dedo gelado. Não era um toque forte, não era para machucar. Era um toque para ser sentido, para me fazer saber que aquilo estava ali. Eu gritei de desespero. De pavor. Meu avô entrou correndo no quarto, acendendo a luz de querosene. Minha avó e minha mãe vinham logo atrás, pálidas. Quando a luz acendeu, tudo parou.
As sombras não estavam mais lá. O sussurro cessou, o cheiro diminuiu. E o frio, embora ainda presente, não era tão intenso. Mas a capelinha, a gente podia ver pela janela do quarto. A luz azul, que antes pulsava tão forte, agora estava fraquíssima, quase apagada. E o Santo Antônio? Os olhos dele não estavam vermelhos. Eles estavam completamente brancos, como se a cor tivesse sido drenada. E o sorriso, que antes era sarcástico, agora tinha sumido por completo. A boca do santo estava escancarada. Um buraco negro onde a luz azul costumava sair. Passamos o resto da noite abraçados, sem conseguir falar uma palavra. No dia seguinte, ao amanhecer, meu avô, com o rosto marcado pelo cansaço e pelo medo, disse: "A gente não pode mais ficar aqui." Foi uma decisão difícil. Era a terra da nossa família, a casa onde nascemos e crescemos. Mas a gente não aguentava mais o medo. Meu avô chamou um caminhão de mudança no dia seguinte. Pegamos só o essencial. Minha avó fez questão de pegar a imagem do Santo Antônio. Meu avô relutou, mas ela insistiu. Ela limpou a imagem com um pano, com os olhos marejados. Colocou-a cuidadosamente numa caixa envolta em um lenço branco. A gente se mudou para a cidade, uma cidadezinha pequena, a algumas horas de distância. Longe do sertão, longe do terreiro, longe da capelinha. Vendemos as terras por um preço baixo, só para sair de lá. Eu sei que meu avô sentiu muito, mas ele sabia que era o melhor. A vida na cidade é diferente. A gente se adaptou. Eu consegui um emprego numa oficina. Meu avô faz uns serviços na lavoura. Minha avó continua rezando, mas agora as orações dela parecem ter um tom de alívio e não mais de súplica desesperada. A imagem do Santo Antônio está guardada. Minha avó o colocou num canto da sala, coberto com um pano. Ela nunca mais acendeu uma vela para ele, nunca mais olhou para os olhos dele. A gente nunca mais viu as sombras. A luz azul nunca mais apareceu. O cheiro estranho sumiu. O sono voltou, mas a lembrança não sumiu. Às vezes, quando o silêncio da noite na cidade é profundo, eu juro que ainda consigo ouvir aquele zumbido, aquele sussurro distante e o toque frio no meu pé. Aquilo nunca me abandonou. A gente evita falar muito do assunto, mas em alguns jantares de família, quando a gente está mais relaxado, alguém solta um comentário. "Lembra daquele tempo na roça, vô?" E meu avô balança a cabeça com um olhar distante. Minha avó suspira. Eu não sei o que aconteceu ali. Se foi alguma coisa na terra, alguma energia que o santo de alguma forma despertou. Se foi a fé intensa da minha avó que deu vida a ele e ele nos protegeu de algo. Ou se ele abriu alguma coisa que não deveria ser aberta. A única coisa que eu sei é que a experiência me mudou. Eu era um garoto que só acreditava no que via. Agora eu sei que existem coisas que a gente não entende, coisas que se movem nas sombras, que emitem luzes estranhas e que podem tocar na gente. É por isso que eu resolvi escrever para o Pesadelos, para compartilhar essa história, para ver se alguém já viveu algo parecido, se alguém tem alguma explicação. Porque no fundo a gente vive, mas um pedaço de nós ficou lá naquele terreiro, esperando o sol nascer, com os olhos fixos na capelinha de barro, e a gente nunca mais olhou para uma imagem de santo do mesmo jeito. Será que aquilo foi real? Às vezes eu me pergunto, mas a sensação de medo, o suor frio, o zumbido nos meus ouvidos e o toque no meu pé. Pesadelos, isso foi mais real do que qualquer coisa que eu já senti na vida. Obrigado por me ouvirem. Oi, pessoal do Pesadelos.
É a primeira vez que eu escrevo para vocês, mas eu preciso botar isso para fora. Faz tempo que aconteceu, uns 10 anos já, mas parece que foi ontem. Eu sei que muita gente aqui compartilha histórias de coisas estranhas. E talvez a minha seja só mais uma, mas para mim, ela mudou tudo. Meu nome é Geraldo. Na época, eu morava com meus pais e meu avô, seu João, na roça, lá pro lado de Cabrobó, Pernambuco. A gente vive de agricultura de subsistência, cria uns bodes, umas galinhas. É uma vida simples, sabe? O sol castiga, a seca aperta, mas a gente se vira. A rotina é pesada, mas calma. A gente acorda com o sol, trabalha na terra árida, e quando a noite cai, o silêncio é quase total. Quase. A nossa propriedade fica perto de um serrote. Não é uma montanha, é mais uma elevação rochosa, cheia de caatinga e umas poucas árvores retorcidas pela seca. Antigamente, dizem que tinha umas casinhas de taipa por lá, mas ninguém mora lá há décadas. A caatinga tomou conta, e o lugar tem fama de ser meio pesado. Dizem que coisas estranhas acontecem por lá, mas a gente que cresceu no sertão aprende a não dar muita atenção para essas histórias de assombração. A gente tem mais é que se preocupar com a chuva que não vem. Meu avô, seu João, era um homem de poucas palavras, mas muito observador. Ele tinha uns 80 anos na época, as mãos calejadas pela vida inteira na lida. A gente tinha um trato. Ele acordava antes de todo mundo para ir ver o gado caprino lá no pasto perto do serrote. E eu ia um pouco depois, quando o sol estava mais forte, ajudar com a limpeza da cisterna ou com o que mais precisasse. Era julho, época de estio. O ar da madrugada cortava, mesmo sem ser um frio de gelar o osso. A brisa que vinha depois do sol se pôr já dava uma arrepiada. O sertão, nessa época, é de um silêncio que chega a doer os ouvidos. Uns dias antes do ocorrido, o seu João começou a voltar do pasto mais cedo. Ele chegava em silêncio, sentava na cozinha com um semblante pesado. Minha mãe perguntava o que havia de errado e ele só balançava a cabeça. Não é nada, Maria, só o cansaço. Mas a gente sabia que não era só isso. Ele parecia perturbado. Eu lembro bem da noite anterior ao dia que tudo mudou. A gente estava jantando. Um cuscuz com carne de sol que minha mãe tinha feito. O seu João não tocou na comida direito. O radinho de pilha da cozinha estava ligado baixinho, tocando um forró pé de serra. De repente, ele se levantou, desligou o rádio e disse: "Tem coisa errada naquele serrote." A gente ficou em silêncio. Meu pai, que sempre foi mais cético e só acreditava no que via, perguntou: "O que é, pai? Algum lobo-guará na mata?" "Não, é gente." Ele não quis falar mais nada. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Que tipo de gente estaria no serrote a essa hora? Era um lugar deserto, sem trilha, só caatinga e pedra. O primeiro sinal. A coisa começou de verdade na manhã seguinte. Acordei por volta das 5h30, o céu ainda escuro, só um fiapo de luz no horizonte. O galo já tinha cantado, o seu João já tinha saído. Fui para a cozinha, esquentei um café bem forte no bule. O silêncio da casa era cortado apenas pelo chiado da água borbulhando. Eu estava terminando de tomar o café quando ouvi. Não, foi um som alto. Foi uma coisa sutil, que parecia vir de muito longe. Um lamento. Parecia um choro fino, quase como um gemido de dor. Eu parei de beber o café e me inclinei para a janela. O som vinha da direção do serrote. A caatinga, aquela, ora é só barulho de natureza. O vento seco nas folhas das juremas, alguns pássaros que começam a despertar. Mas esse som era diferente, era humano.
Pensei que talvez fosse algum animal machucado ou talvez alguém perdido, mas o som parecia contínuo. Não era um grito, era uma cantoria triste, um murmúrio repetitivo. Eu não dei muita importância. Terminei o café, vesti a sandália de couro, peguei o chapéu de palha e saí para a lida. Quando cheguei perto do pasto, encontrei o seu João parado. Ele estava com a mão na testa, olhando fixamente para o serrote. Um dos bodes dele, o marrom, estava agitado, balançando a cabeça e balindo. "Que foi, vô?" Ele não respondeu imediatamente. Ele apontou para a base do serrote, onde a caatinga era mais densa. "Você está ouvindo isso, Geraldo?" Eu ouvi. Agora. Estava mais claro, mais alto. Era uma voz fina, esganiçada, quase infantil, mas com uma tonalidade de adulto. Era uma reza, não uma oração comum. Era uma reza repetitiva, um rosário murmurado rápido, com a entonação de quem está sofrendo, de quem está pedindo por algo com urgência. A voz parecia vir de uma mulher, mas tinha uma aspereza que me fez duvidar. A gente ficou ali, parados, ouvindo. A reza continuava como um fio de voz que se esticava no ar seco e frio da manhã. "Quem será que está lá?" eu perguntei. "Não sei", disse o seu João, a voz baixa. "Mas não é a primeira vez que eu ouço. Faz dias. E não é gente. Normal não." A gente ficou ali mais uns minutos até que o som parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi quase palpável e o bode marrom parou de balir. O seu João virou as costas e começou a andar de volta para casa. "Vamos trabalhar, Geraldo. Esquece isso. Tem coisa que a gente não deve mexer. A sombra e a reação." Eu tentei esquecer, mas não consegui. Nos dias seguintes, a reza voltou. Sempre no mesmo horário, por volta das 6 da manhã, quando o sol começava a esquentar de verdade. Era sempre a mesma coisa, a voz fina e chorosa, as palavras rápidas e emaranhadas. A sensação de que aquilo não deveria estar ali. Meu avô ficou cada vez mais inquieto. Ele começou a acordar ainda mais cedo, mas voltava para casa mais tarde, como se estivesse tentando evitar o som. Ele passava o dia calado, com um olhar distante e cansado. Eu também comecei a sentir o peso daquela reza. Às vezes, parecia que ela vinha de mais perto, como se o que quer que estivesse lá, estivesse se movendo em direção a gente. Uma semana depois, a curiosidade e o medo me venceram. Era domingo. Eu não tinha trabalho pesado na roça e o sol já tinha nascido, mas ainda não estava rachando. O seu João tinha ido ver o gado e eu estava na varanda, tomando mais um café. O sol estava forte e o serrote se destacava no horizonte com suas pedras avermelhadas. A reza começou. A voz era mais alta do que o normal. Parecia desesperada. Eu não sei o que me deu, talvez o cansaço de não saber o que era. Eu queria ver. Eu precisava ver. Eu peguei meu facão mais por instinto de quem vai para a caatinga do que por utilidade, e comecei a caminhar em direção ao serrote. O seu João tinha me avisado para não ir, mas eu não consegui me segurar. Conforme eu me aproximava, a voz ficava mais nítida. Não era de uma mulher, nem de uma criança. Era uma voz masculina, grave, mas que emitia o som de uma mulher rezando. Era uma coisa perturbadora, um som que parecia rasgar o ar quente e seco. O terreno começou a ficar íngreme. Eu subi devagar, desviando das pedras soltas e dos mandacarus. O cheiro de terra seca, de poeira e de mato retorcido era forte. A reza ecoava entre as pedras. Eu cheguei a uma clareira pequena, perto do topo. E lá, parado, estava o seu João. Ele estava de pé, imóvel, olhando para uma jurema grande, mais adiante. Ele não percebeu que eu estava lá. Eu segui o olhar dele. A uns 20 metros, na base da árvore,
havia um homem. Ele estava de joelhos, de costas para a gente. Usava um terno preto, limpo e bem passado, o que era estranho para alguém no meio da caatinga e da poeira. E o mais estranho, ele estava rezando. A voz que saía dele era a voz fina, chorosa, que eu tinha ouvido. O homem parecia totalmente alheio à nossa presença. Ele estava ali, no meio do mato seco com um terno, rezando com uma voz que não era dele. A cena era surreal. Eu olhei para o meu avô. O rosto dele estava pálido e suado, mesmo com a brisa. O homem estava ajoelhado com as mãos postas, como quem reza um terço. Ele não se mexia, exceto pelos lábios que murmuravam a reza apressada. E então eu vi. Não foi algo que eu entendi na hora. Eu precisei de alguns segundos para processar a sombra do homem. Ela não estava alinhada com o corpo. Não era apenas a posição do sol. A sombra estava diferente. O sol batia nas encostas do homem, projetando a sombra na terra batida e rachada. A sombra estava se movendo, mas o homem estava imóvel. A sombra parecia se contorcer. Não era como se ele estivesse se mexendo, era como se a sombra tivesse vida própria. Ela se esticava, se encolhia, se retorcia, parecia dançar uma dança lenta e horrível no chão. E o mais aterrorizante, a sombra não era a do homem, era a sombra de uma mulher. A silhueta era fina, com longos cabelos que pareciam se contorcer no ar quente. E ela parecia estar ajoelhada também, mas de uma forma desengonçada, quase quebrada. Parecia que a sombra da mulher estava ajoelhada em cima da sombra do homem, fundida a ele. A reza que eu ouvia parecia vir daquela sombra, a voz fina, chorosa, que parecia de mulher, mas que saía do corpo do homem. Eu senti um arrepio que começou nos pés e subiu pela coluna, mesmo com o calor do sol. O cheiro do mato mudou. Pareceu que o ar ficou pesado, com um cheiro de coisa velha e mofada, como se algo podre tivesse secado ao sol e exalasse um vapor estranho. O seu João, que estava ao meu lado, deu um passo para trás. Não olha para a sombra, Geraldo. Não olha. A reza ficou mais rápida, mais intensa, quase um lamento, um desespero puro. O homem de terno preto, ajoelhado, com a sombra de uma mulher se contorcendo a seus pés, parecia uma pintura macabra que a gente via na igreja, mas em movimento. Eu não conseguia desviar o olhar. A sombra parecia me chamar. Era como se a voz fina estivesse sussurrando o meu nome, arranhando o ar. Eu estava paralisado pelo medo. A sombra da mulher na terra parecia esticar os braços em minha direção. Foi quando o seu João me puxou pelo braço. Vamos embora, Geraldo. Agora! Ele me arrastou para trás. Eu tropecei nas pedras, mas ele me segurou com força. A gente correu, não olhamos para trás. O som da reza ficou para trás, mas parecia que ele nos seguia, ecoando na minha cabeça um zumbido contínuo. A gente não parou de correr até chegar em casa. Eu estava suado, o corpo mole, a respiração ofegante, o coração batendo forte no peito, querendo pular pela boca. Meu avô estava tão branco quanto um lençol seco no varal. Ele foi direto para o quarto e ficou lá o dia inteiro. Depois, nunca mais voltamos ao serrote. O seu João parou de ir ver o gado sozinho. Ele começou a acordar com o sol já alto, e sempre que ia para o pasto, eu ia junto. Ninguém ousou falar daquela manhã. A reza parou. Nunca mais ouvimos aquela voz fina e chorosa vindo do serrote. Apesar de a gente ter evitado o lugar, a presença parecia ter ficado com a gente. Às vezes, de noite, quando o vento seco do sertão soprava forte,
Eu jurava ouvir o som daquela reza, como um eco distante, levado pela poeira. O seu João adoeceu uns meses depois. Ele não tinha nada específico, só definhou. A gente achava que era o peso da idade, mas eu sabia que não era só isso. Ele perdeu o brilho no olho, a vontade de viver. Ele morreu no ano seguinte. Na última semana de vida, ele me chamou. Geraldo, você lembra do que a gente viu no serrote? Eu assenti. As palavras quase não saíram da minha garganta seca. Aquela sombra não era a do homem, era a dela. Ela que estava rezando, e ela estava com ele, ou nele. Ele não falou mais nada. Ele fechou os olhos e morreu. Eu mudei para a cidade de Salgueiro, mas a lembrança daquele dia nunca me deixou. Eu não sei o que a gente viu. Talvez fosse só o medo do sertão, a superstição da gente que vive perto de tanta coisa que a gente não entende. Mas eu vi a sombra e eu ouvi a reza. Eu sei que muita gente vai dizer que é invenção, que é impossível, mas eu estava lá. E a sensação de pavor que eu senti, de ver algo que não devia existir, está comigo até hoje. Parece que ficou cravado na minha alma. Eu só queria compartilhar isso. Às vezes, eu ainda sinto o cheiro de terra seca e poeira, e ouço no fundo da mente a voz fina e chorosa do serrote. E eu sei que, no fundo, o que vimos naquele dia não foi só um homem rezando. Foi algo muito mais antigo e assustador. Se você chegou até aqui, já comenta um emoji de caveira para eu saber que está curtindo o vídeo. Eu sou o João, tenho 38 anos, moro em Belo Horizonte. Trabalho como representante de vendas e, por causa disso, passo a semana rodando o interior de Minas. Muita estrada, muita cidadezinha que a gente nem ouve falar. Para ser sincero, gosto dessa rotina. É solitária às vezes, mas me dá uma certa paz dirigir sem rumo, com o rádio ligado. Essa história aconteceu uns 6 meses atrás, no final de um dia exaustivo. Eu estava vindo de Diamantina e ia para Cerro. Não que eu não conhecesse o caminho, mas como era uma quinta-feira e eu já tinha batido minhas metas da semana, resolvi esticar um pouco a viagem e passar por uns vilarejos que eu nunca tinha visitado. Coisa de viajante solitário, sabe? Ver como as pessoas vivem em lugares que o tempo parece ter parado. Já era noite quando peguei uma estrada de terra que, segundo o Google Maps, me daria um atalho para a rodovia principal, uns 20 quilômetros mais para frente. A estrada era estreita, com mato alto dos dois lados, e o carro levantava uma poeira danada. A lua estava quase cheia, mas umas nuvens teimosas insistiam em cobrir o céu, deixando tudo meio escuro. Eu estava com os vidros fechados por causa da poeira e o ar-condicionado no máximo. A essa altura, já tinha trocado o rádio por um podcast de true crime para passar o tempo. A paisagem era bem monótona. Um pasto aqui, umas árvores retorcidas ali. De vez em quando, passava por umas casinhas de barro com a luz de uma lamparina piscando lá dentro. Dava para sentir o cheiro forte de terra molhada, misturado com um cheiro adocicado de feno que vinha do lado de fora. De repente, a luz do carro pegou uma placa torta, quase engolida pela vegetação. Povoado das Almas, 5 quilômetros. Pensei, que nome mais esquisito para um lugar. Continuei dirigindo devagar, prestando atenção nos buracos da estrada. Foi então que, a uns 200 metros da entrada do tal povoado, meus faróis iluminaram algo à beira da estrada. Não era um animal nem um carro parado. Era uma pessoa. Eu freiei um pouco e diminuí a velocidade. A imagem foi ficando mais nítida.
Era uma mulher, ou o que parecia ser uma mulher. Ela estava de costas para mim e usava um vestido branco, ou o que sobrou dele. Parecia sujo, amarrotado e rasgado em vários pontos, com alguns retalhos pendurados. O cabelo era escuro, emaranhado e caía sobre os ombros. Mas o que mais chamou a atenção foi o véu. Estava completamente esfarrapado, como se tivesse passado por uma briga, e mal cobria a cabeça dela. Ela estava parada ao lado de uma cruz de madeira bem antiga, dessas que a gente vê em beiras de estrada. Parecia fincada lá há muito tempo. Já estava torta e carcomida pelo tempo. A mulher estava se movendo, mas de um jeito estranho. Ela não andava, nem parecia que estava esperando carona. Ela dançava. Não era uma dança normal. Era lenta, quase hipnótica. Os movimentos eram suaves, como se ela estivesse flutuando. Ela girava devagar em torno da cruz, com os braços estendidos, o vestido rasgado balançando com os movimentos. Não havia música, nem som algum. Só o ranger do meu carro e o vento batendo nas árvores. Minha primeira reação foi de susto, misturado com curiosidade. Pensei, o que uma pessoa está fazendo aqui, sozinha, dançando desse jeito no meio do nada, a essa hora da noite? A estrada era deserta. Não havia casas por perto, e o povoado ainda estava a alguns quilômetros. Meu instinto me mandou seguir em frente, mas a curiosidade foi mais forte. Diminuí ainda mais a velocidade, quase parando. Meus olhos tentavam captar cada detalhe, cada movimento. O véu balançava como uma bandeira ao vento e, de repente, um filete de luz da lua conseguiu atravessar as nuvens e iluminar o rosto dela por um breve instante. Não consegui ver os traços, era muito escuro, mas tive a impressão de que ela estava pálida demais. E o que mais me incomodou, o que me fez gelar a espinha, foi a sensação de que não havia vida naqueles movimentos. Era como se fosse um autômato, algo programado para se mover. Não tinha a leveza de um dançarino, mas a rigidez de um boneco. Meu coração começou a acelerar. O ar dentro do carro pareceu ficar pesado e um cheiro esquisito, meio úmido, meio de terra revolvida, invadiu o carro, mesmo com os vidros fechados. Era um cheiro diferente, que eu nunca tinha sentido antes. Não era podre, mas era morto. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas. Talvez fosse uma pessoa com problemas mentais. Talvez estivesse bêbada. Mas a forma como ela se movia, a solidão daquele lugar, o véu rasgado, tudo parecia encaixar num cenário que eu não queria nem pensar. Decidi que precisava ir embora. Pisei no acelerador, pronto para seguir. Mas foi nesse exato momento que ela parou de dançar. Ela parou abruptamente, no meio de um giro com um braço levantado, e virou o rosto na minha direção. Meus faróis bateram diretamente nela. Consegui ver o rosto, e foi aí que o verdadeiro terror começou. O rosto dela era disforme. Não, disforme não é a palavra certa. Era vazio. Não havia olhos, nariz, boca. Era uma superfície lisa, como se alguém tivesse apagado as feições. Mas não era como um manequim. Havia uma espécie de ondulação na pele, como se a carne estivesse derretida. E os olhos? Os olhos. Ou a ausência deles. No lugar onde deveriam estar, havia apenas 2 cavidades escuras, vazias, que pareciam me engolir. E de dentro dessas cavidades, senti como se algo me puxasse. Uma força invisível que me prendia ali. Não conseguia tirar os olhos dela. Meu corpo paralisou. O pé travou no acelerador e o carro começou a ganhar velocidade sem que eu quisesse.
Os pneus cantaram na terra, levantando uma nuvem de poeira ainda maior. Eu não conseguia controlar o carro. Era como se uma mão invisível tivesse assumido o volante. A mulher noiva, com aquele rosto sem feições, começou a se mover na minha direção. Não andava. Ela deslizava. Era rápido, impossível para um ser humano. Ela vinha em linha reta, sem desviar 1 centímetro, direto para o meu para-brisa. O véu esfarrapado voava para trás. E eu tive a impressão de que os retalhos do vestido se alongavam como tentáculos finos na minha direção. Eu gritava, mas nenhum som saía da minha garganta. O cheiro de terra molhada e de morte ficou mais intenso, sufocante. Meus olhos começaram a arder. Uma ardência forte, como se estivessem jogando areia ou ácido. Eu piscava freneticamente, mas a ardência só aumentava. No meio daquele desespero, uma voz sussurrante e rouca surgiu na minha cabeça. Não era uma voz de verdade, mas uma ideia, um pensamento que se formava em palavras na minha mente. Ele não vai te ter. Ele não vai te ter. Não entendi o que aquilo significava. O ele e o você. Parecia que a voz não era dela, mas era sobre ela, como se fosse um aviso. O carro continuou acelerando e a noiva deslizava cada vez mais rápido. Eu já estava a poucos metros dela. Meus olhos ardiam tanto que eu mal conseguia ver. A cada piscada, flashes de luz branca e escura se misturavam na minha visão. Então, quando eu pensei que ela fosse bater no carro, que fosse atravessar o para-brisa e me alcançar, eu senti um puxão forte no meu braço. Não sei de onde veio. Não tinha nada nem ninguém no carro além de mim, mas foi um puxão real, físico, que me fez virar o volante para a direita instintivamente. O carro guinou bruscamente, saiu da estrada e eu senti um baque forte. O mundo girou. Meu corpo foi jogado para a frente e para trás. Depois, tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Acordei com a cabeça latejando, sentindo um gosto metálico na boca. Abri os olhos com dificuldade. A ardência nos olhos tinha diminuído, mas ainda incomodava. Olhei em volta. O carro estava capotado, com as rodas para cima, no meio do matagal. O para-brisa estava estilhaçado e o cheiro de gasolina era forte. Consegui me desvencilhar do cinto de segurança e sair com dificuldade pela porta do passageiro, que estava um pouco aberta. Minha cabeça doía demais e eu sentia um gosto de sangue na boca. Estava todo arranhado e uma dor aguda no ombro esquerdo me fez mancar um pouco. Mas o que me assustou foi o que eu vi. O carro estava a uns 50 metros da estrada. Olhei para a estrada, para o lugar onde eu tinha visto a noiva. Não havia nada lá, nenhuma cruz, nenhuma mulher, nenhuma marca no chão. Apenas a poeira que o meu carro levantou e que ainda estava assentando. Eu me arrastei até a beira da estrada, sentindo o corpo pesado e dolorido. Olhei para trás, para o carro. Era impressionante como ele tinha ido parar tão longe da estrada. Parecia que tinha sido jogado com força para dentro do mato. O cheiro de terra molhada e de morte que eu tinha sentido dentro do carro ainda estava no ar, fraco, mas presente. E meus olhos ainda ardiam. Não era uma ardência normal de poeira ou cansaço, era uma ardência profunda que parecia vir de dentro. Fiquei ali, sentado na beira da estrada, olhando para o nada, tentando entender o que tinha acontecido. Minha mente se recusava a aceitar. Eu sabia que tinha visto aquilo. Eu sentia no meu corpo, nos meus olhos, a prova do que eu tinha vivenciado. Andei um pouco pela estrada, olhando em todas as direções, mas não encontrei nenhum sinal da cruz ou da noiva, nenhuma marca no chão.
Nenhuma pegada, nada. Era como se a minha experiência tivesse acontecido em um vácuo, em um lugar que só existiu para mim. Consegui ligar para o guincho e para o seguro. Demorou horas para eles chegarem naquele fim de mundo. Contei uma história ensaiada sobre ter dormido no volante e perdido o controle. Ninguém me perguntou muito. Eles estão acostumados com acidentes em estradas de terra. Os dias seguintes foram um borrão. Fui para o hospital, fiz exames, recebi alta com algumas escoriações e o ombro deslocado. Mas o que me incomodava mesmo eram os meus olhos. A ardência não passava. Parecia que eu tinha areia nos olhos, mas não havia nada. E a cada vez que eu piscava, eu via a imagem do rosto vazio da noiva. Fui ao oftalmologista. Ele examinou meus olhos, disse que estavam um pouco irritados, talvez por causa da poeira, mas que não havia nada grave. Receitou um colírio e me mandou para casa. Mas o colírio não ajudou em nada. A ardência continuou, por dias, talvez semanas. E não era só a ardência, era uma sensação estranha, como se meus olhos estivessem pesados, como se algo tivesse entrado neles e estivesse lá dentro. Durante essas semanas, eu comecei a ter uns sonhos estranhos. Sonhava com a estrada de terra com a cruz. E sempre, eu via a noiva dançando com aquele véu rasgado. Mas nos sonhos, ela não tinha um rosto vazio. Ela tinha os olhos. 2 olhos grandes, negros, vazios, que me fitavam com uma tristeza profunda, quase desesperadora. E nesses sonhos, eu escutava a mesma voz sussurrante. Ele não vai te ter. Ele não vai te ter. Eu nunca contei essa história para ninguém. Meus amigos e familiares achariam que eu enlouqueci. Preferi engolir, tentar esquecer, mas é impossível. A imagem da noiva, o cheiro, a ardência nos olhos, tudo está gravado na minha memória. Com o tempo, a ardência nos olhos foi diminuindo. Hoje, 6 meses depois, ela ainda aparece de vez em quando, uma leve pontada, um lembrete do que eu passei. Mas não é tão forte quanto antes. O que ficou, no entanto, foi uma sensação de que algo me marcou para sempre. Não é um medo constante, mas uma certeza de que existe algo além do que a gente pode ver. Algo que não tem explicação. Nunca mais peguei aquela estrada de terra. Na verdade, evito ao máximo estradas de terra quando estou viajando. Se vejo uma cruz na beira da estrada, acelero o carro e não olho para trás. O nome Povoado das Almas me arrepia até hoje. Às vezes, quando estou dirigindo à noite e a lua está cheia, eu sinto um arrepio na nuca. Olho pelo retrovisor, mas não vejo nada. Mas a sensação de que algo me segue, de que algo me observou naquela noite, nunca me abandonou. Ainda penso sobre o que aquela voz na minha cabeça queria dizer. Ele não vai te ter. Quem era ele? E o que a noiva não queria que ele tivesse? Eu, minha alma. Não sei se a noiva era um fantasma, uma aparição ou alguma coisa que eu nunca vou conseguir entender. Só sei que foi real e que, por mais que eu tente, nunca vou esquecer a noiva de véu rasgado que dançava na cruz da estrada de Pissarra. E vocês, pessoal, já ouviram algo parecido? Eu moro no povoado de Areia Branca, no interior do Rio Grande do Norte, pertinho da costa, mas um pouco mais para dentro. É um lugar simples, sabe? Terra salgada em alguns pontos, muito caju, pouca chuva. A vida aqui sempre foi tranquila, com o ritmo ditado pela natureza e pela pesca artesanal quando a gente se aproxima mais do mar. E a natureza, nos últimos anos, tem sido cruel. A seca apertou de um jeito que a gente nunca tinha visto. Nosso açude, que sempre foi a vida do povoado,
começou a minguar. Primeiro, a água foi baixando, deixando à mostra pedras que a gente nem sabia que existiam. Depois, a lama virou um brejo e o cheiro... o cheiro de lodo e peixe morto era de revirar o estômago. Por fim, no final do último verão, o açude secou por completo. Virou um deserto de terra rachada, dura como pedra, onde antes a gente pescava e as crianças brincavam. Foi estranho ver aquilo. Era como se um pedaço de nós tivesse morrido junto com o açude. As rachaduras na terra eram profundas, pareciam feridas abertas no chão. A poeira salgada subia com qualquer vento, e o calor era insuportável. A gente se virava com poços mais distantes e caminhões-pipa que vinham de vez em quando, mas a tristeza era visível nos olhos de todo mundo. Era um silêncio diferente, um silêncio que pesava. O começo dos estranhamentos, as primeiras semanas depois que o açude secou, foram só de lamento. Mas aí as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas no começo. Era final de tarde, o sol já estava baixo e a gente costumava sentar nas varandas, fugindo um pouco do calor, batendo papo. Foi quando o seu Zé, um dos mais velhos do povoado, que tem a casa mais perto do açude seco, comentou que tinha ouvido umas coisas estranhas. Parece que tem criança brincando lá no fundo do açude, de noite, ele disse enquanto tragava seu cigarro de palha. A gente olhou para ele, achando que ele estava ficando gagá. Que criança ia brincar ali, naquele buraco de terra rachada? E de noite? Deve ser o vento, seu Zé, alguém falou. Ele balançou a cabeça teimoso. Vento não canta, não, senhor, é cantiga de roda, juro que ouvi. A gente riu, achando que era bobagem de velho. Mas no dia seguinte, a Dona Maria, que mora umas casas depois do seu Zé, também veio com a mesma história. Vocês não ouviram? Parecia criança cantando no fundo do açude, de madrugada. Aí a coisa começou a ficar um pouco menos engraçada. 2 relatos já era estranho. Eu mesma, nas noites seguintes, comecei a prestar mais atenção. Minha casa não é tão perto do açude, mas o silêncio era tão grande que qualquer barulho se destacava. E então eu ouvi. Era um som fraquinho, quase um sussurro no começo. Uma melodia infantil, parecia uma cantiga de roda antiga, daquelas que nossas avós cantavam. Era tão baixo que pensei que estivesse sonhando, ou que fosse minha imaginação me pregando peças. Mas o som era constante, uma melodia repetitiva e um tanto melancólica. Não era alto o suficiente para eu distinguir palavras, mas a cadência era inconfundível. Cantiga de roda. Meu coração apertou um pouco. Quem em sã consciência estaria cantando ali, no meio do nada, no fundo de um açude seco no meio da noite? Comecei a sentir um arrepio na nuca toda vez que o sol se punha. A luz dourada do entardecer, que antes trazia paz, agora parecia ter um tom sinistro. O assunto virou pauta nas rodas de conversa. No começo, era com risos nervosos, depois com olhares preocupados. Alguns dos mais jovens, aqueles que gostam de uma aventura, até foram até a beirada do açude para ver se ouviam alguma coisa. Voltaram sem nada, claro. O som parecia vir e ir, aparecer só para quem estivesse mais quieto, mais atento. Era sutil, mas persistente. O que me intrigava era a forma como o som parecia vir do fundo do açude, não da superfície, onde a gente poderia imaginar um bicho ou o vento, mas de lá de baixo, das profundas rachaduras da lama seca, parecia ecoar de um lugar oculto, de algo que estava lá, escondido sob a crosta de terra. O medo começa a tomar forma com o passar dos dias, a frequência.
dos cantos aumentou, e o som parecia ficar mais claro. Já não era apenas um sussurro, dava para distinguir a melodia e às vezes parecia até que eu ouvia vozes. Vozes de crianças. Isso me deixou arrepiada. Tinha algo de muito errado ali. As noites em Areia Branca começaram a ficar diferentes. As pessoas fechavam as janelas mais cedo. As conversas na varanda diminuíram. Um silêncio estranho tomou conta do povoado. Um silêncio que era quebrado apenas pelo canto que vinha do açude. E esse canto, que antes era só um murmúrio distante, agora parecia envolver o ar. Foi quando o Pedrinho, filho da vizinha, começou a falar umas coisas esquisitas. Pedrinho tem uns 7 anos. É um menino esperto, mas quieto. Sempre foi muito ligado à avó que mora com eles. Um dia, a mãe dele, a Fátima, veio desesperada na minha casa. Amiga, você não sabe o que o Pedrinho está falando. A voz dela estava embargada, os olhos marejados. Ele está falando que tem criança, chamando ele, lá no açude, toda noite. E ele diz que elas têm o olho preto. Um arrepio frio me subiu à espinha. Olho preto? Eu perguntei, sentindo meu estômago revirar. A Fátima assentiu, com lágrimas nos olhos. Ele fala que elas aparecem na janela dele e ficam chamando. Pedem para ele ir brincar, cantam para ele. Essa história do olho preto me pegou de jeito. Aquela inocência infantil misturada com uma imagem tão perturbadora. Crianças com olhos completamente pretos não são algo que a gente consiga encaixar na nossa realidade. E o fato de ele dizer que elas vinham até a janela dele, isso era demais. Era um passo além do simples canto distante. Era um contato direto. Fui com a Fátima até a casa dela para falar com o Pedrinho. O menino estava pálido, com um olhar distante. Perguntei se ele conseguia descrever as crianças. Ele balançou a cabeça, meio confuso. Elas são escuras, tia, e o olho delas é todo preto, brilhante. Elas ficam cantando e chamando meu nome. Pedrinho vem brincar com a gente, vem para debaixo da lama. A última frase me congelou. Vem para debaixo da lama. O açude seco, as rachaduras, a lama, as crianças chamando de lá de baixo. E o Pedrinho falando que elas queriam que ele fosse para debaixo da lama. Minha cabeça começou a dar voltas. Isso não podia ser real. O clímax do desespero, as noites ficaram ainda mais pesadas depois da conversa com o Pedrinho. Eu não conseguia dormir direito. A melodia infantil, que antes era sutil, agora parecia mais presente, mais nítida. Parecia que as vozes estavam ficando mais fortes, mais próximas. Eu me deitava, cobria a cabeça com o lençol, e ainda assim eu as ouvia. Vem brincar, vem brincar. Em coro, vozes finas e infantis, mas com uma estranha frieza que me gelava até os ossos. Era como se o canto viesse de dentro da minha própria casa, de dentro das minhas paredes. O ar ficava pesado, denso, com um cheiro estranho de terra molhada e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que me trazia uma sensação de podridão. Uma noite, eu estava tentando ler um livro para me distrair, mas a concentração era impossível. O canto estava alto, alto demais. Parecia que havia umas 5, 6 crianças cantando em coro. E a melodia era sempre a mesma, repetitiva, quase hipnótica. De repente, ouvi um choro infantil, fraco, vindo de longe. Não era o Pedrinho, era outro choro, uma lamentação que se misturava com o canto. Eu me levantei e fui até a janela, espiando por uma fresta na cortina. A noite estava escura, sem lua. O vento soprava, levantando a poeira seca do açude. E ali, no meio do breu, eu tive certeza.
As vozes eram claras, nítidas, e não eram só vozes. Foi quando eu vi, não foi um vulto, não foi uma sombra. Foram figuras, pequenas, escuras, 3 delas. Elas estavam lá, na beirada do açude seco, bem onde as rachaduras na lama eram mais profundas. Pareciam estar de pé, imóveis, voltadas para o povoado. Eu não conseguia distinguir detalhes, mas a silhueta era inconfundível. Eram crianças, e o canto vinha delas. E então, uma delas se virou. Minha respiração travou na garganta. Mesmo na escuridão eu pude ver. Os olhos eram totalmente pretos. Um brilho sinistro no escuro, como 2 pedaços de obsidiana polida. Não havia branco nem íris, apenas um vazio profundo. E mesmo de longe, eu senti o olhar. Um olhar vazio, mas que parecia me ver, me alcançar. Eu me joguei no chão, o coração batendo descompassadamente no peito. O choro misturado ao canto ficou mais intenso. Era um som de lamento, de dor antiga, que me corroeu por dentro. Fiquei ali, encolhida, tremendo, até que o canto começou a diminuir, a se afastar, a se tornar novamente um sussurro distante, até sumir por completo. Naquela noite, eu não dormi. A imagem dos olhos pretos gravada na minha mente, a certeza de que não era invenção da minha cabeça, não era o seu Zé, não era a Dona Maria, não era a Fátima, nem o Pedrinho. Eu tinha visto, eu tinha ouvido. O silêncio. Assustador depois. Daquela noite as coisas mudaram novamente. O canto diminuiu. Não parou de vez, mas ficou mais esporádico, mais fraco. Quase imperceptível. Era como se as crianças tivessem percebido que estavam sendo notadas e recuado um pouco. O Pedrinho parou de falar das crianças na janela. A mãe dele disse que ele parecia mais calmo, mas ainda estava pálido e evitava ir para perto do açude. Ele não brincava mais no quintal como antes. O açude, que antes era só um poço de tristeza, agora era um lugar a ser evitado a todo custo. Ninguém mais se arriscava a ir lá, mesmo durante o dia. A gente sentia a presença daquele lugar, uma energia pesada que emanava da terra rachada. A vida em Areia Branca voltou a um tipo de normalidade, mas nunca mais foi a mesma. O verão acabou e as chuvas voltaram. Lentamente, o açude começou a encher de novo. As rachaduras na lama foram desaparecendo, a água subindo e cobrindo a terra seca que escondia. Bem, a gente não sabe o que escondia. A casa da avó Bastiana era simples, de tijolo aparente, com um terreiro enorme de terra batida, onde as galinhas viviam soltas, ciscando o dia todo. A gente ia para lá todo ano nas férias de julho. Eu, minha irmã e meus primos. Era sempre uma festa. Correr solto, subir em árvore, comer manga direto do pé. Mas aquele ano foi diferente. Começou sutil, com um silêncio esquisito no terreiro. Minha avó era daquelas que acordava com o canto do galo, e o dia dela começava cedo, com o burburinho das galinhas se espalhando pelo terreiro. Mas numa manhã, logo na primeira semana que a gente chegou, um silêncio pesado pairava. A avó acordou como sempre e foi direto para a cozinha preparar o café. A gente ouvia a chaleira chiar, o cheiro de café fresco se espalhando pela casa, mas faltava o barulho familiar. Foi a avó mesma que percebeu. Ela foi até a porta da cozinha, espiou o terreiro e resmungou. Que silêncio é esse? As galinhas não acordaram ainda? A gente achou estranho, mas não demos muita bola. Criança tem dessas, né?
Mas o estranhamento virou preocupação quando... E a avó foi para o terreiro e voltou com o rosto pálido. "Cadê a galinha Carijó?" Ela perguntou com a voz meio embargada. A Carijó era uma galinha velha, manchada de preto e branco, que a avó tinha um carinho especial. Ela era a rainha do terreiro, a mais corajosa. Ninguém viu a Carijó. A gente revirou o terreiro todo, chamando por ela, mas nada. A avó achou que algum bicho tinha levado, uma raposa talvez. Mas ela não estava conformada. Raposa não leva sem deixar rastro, ela dizia. E ela estava certa. No final da tarde, meu tio, que tinha ido para o roçado e só voltou no fim do dia, encontrou a Carijó. Não estava longe, estava caída atrás da cisterna. Mas o que chocou a todos foi o jeito que ela estava. O corpo estava lá, mas um dos olhos tinha sido arrancado. E havia manchas de sangue seco e pisado em volta do lugar onde ela foi achada. Minha avó fez o sinal da cruz. "Ave Maria", ela sussurrou, e eu nunca a vi tão séria. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Todas as noites, uma galinha sumia. E todas as manhãs, a gente encontrava mais um corpo, sempre com a mesma marca. Um olho arrancado e o sangue pisado ao redor. Não era raposa, não era gavião. Era algo diferente. As galinhas que restavam estavam assustadas. Elas não ciscavam mais com a mesma alegria. Ficavam amontoadas perto do galinheiro, como se buscando proteção. Minha avó, que sempre foi um porto seguro de calma, começou a ficar agitada. Ela andava pela casa rezando baixinho, com um terço na mão. A gente criança sentia o medo dela. O clima na casa mudou, a leveza das férias deu lugar a uma tensão silenciosa. Uma noite, o galo cantou desesperado, um canto rouco, diferente do habitual. Minha avó pulou da cama. A gente acordou com o barulho, o coração batendo forte. Ela acendeu o lampião e foi para o terreiro. Eu, meu primo João e minha irmã Ana fomos atrás, com medo, mas curiosos. A cena era horrível. Havia uma galinha preta, a mais nova do terreiro, debatendo-se no chão. O olho dela já estava quase para fora e o sangue escorria. Minha avó se ajoelhou ao lado dela, tentando ajudar, mas não havia o que fazer. A galinha morreu em seus braços. Foi ali que a gente viu as pegadas. Pequenas, com garras finas, parecendo pés de pássaro, mas muito mais marcadas na terra úmida. E o mais estranho, elas não iam em linha reta, pareciam andar de lado, zigue-zagueando. "Eu já vi isso antes", a avó disse com a voz falhando, os olhos arregalados. "Em tempo de promessa quebrada." A gente não entendeu. Que promessa? A avó não explicou. Só continuou olhando as pegadas, com um pavor que eu nunca tinha visto. Ela se levantou e seguiu as pegadas, que levavam direto para debaixo da cisterna. A cisterna era um lugar escuro e úmido, que a gente sempre evitava. Era ali que a água da chuva era armazenada, e tinha um cheiro de mofo e terra molhada que não era nada agradável. A avó se abaixou, espiou lá para dentro e um arrepio subiu pela minha espinha. O rosto dela ficou ainda mais pálido. Ela se afastou rapidamente, balançando a cabeça. "Não é de Deus", ela murmurou. Aquele dia foi um inferno. O sol batia forte, mas a gente sentia um frio na espinha. As galinhas restantes mal se moviam, pareciam paralisadas pelo medo. A avó não queria que ninguém se aproximasse da cisterna. Ela ficou sentada na varanda, rezando sem parar. Meu tio chegou do roçado e a avó contou tudo com os olhos marejados. Ele também não sabia o que pensar. Era um homem forte, acostumado com as lides do campo. Mas aquilo estava além do que ele podia explicar. A tarde passou arrastada. O silêncio no terreiro era ensurdecedor.
A gente tentou brincar, mas não conseguia. A cada movimento das folhas secas no chão, a gente pulava. O medo tinha se instalado na casa. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, um cheiro estranho começou a se espalhar pelo ar. Era um cheiro adocicado, mas ao mesmo tempo enjoativo, como carne em decomposição misturada com algo metálico. Vinha da direção da cisterna. Minha avó sentiu e se encolheu. Meu tio, que estava sentado na varanda, se levantou e pegou um facão. "Vou ver o que é", ele disse a voz grave. A avó o segurou pelo braço. "Não vá, meu filho, é coisa ruim." Mas meu tio era teimoso. Ele foi em direção à cisterna e a gente ficou na varanda, o coração na boca. Ele se aproximou devagar, o facão erguido. O cheiro ficava mais forte. De repente, a gente ouviu um barulho abafado, como se algo pesado tivesse se arrastado lá dentro. Meu tio parou, tenso. Ele se agachou e espiou. A gente não conseguia ver nada da onde estava. Houve um silêncio de morte. E então, meu tio deu um grito de pavor que fez o sangue gelar nas nossas veias. Ele se jogou para trás, caindo de bunda no chão, o facão escorregando das mãos. Ele estava pálido, os olhos arregalados. Ele apontava para a cisterna, mas não conseguia falar. Minha avó correu até ele assustada. "O que foi, meu filho? O que você viu?" Meu tio só balbuciava. Não é de Deus." Ele se levantou cambaleando e correu para dentro de casa. A avó foi atrás dele. A gente ficou ali, paralisado, olhando para a cisterna. O cheiro estava insuportável. Agora. E então, um som arrastado, como se algo estivesse se movendo lá dentro. Não era um bicho grande, era algo pequeno, mas que se arrastava com dificuldade. E o mais assustador, parecia que estava se afastando, indo para mais fundo na escuridão. A noite foi interminável. Meu tio não conseguiu dormir. Ficou na varanda com o facão na mão, olhando para a cisterna. A avó rezava sem parar. A gente, criança, se aninhou um no outro, chorando baixinho. O medo era palpável, denso, parecia preencher cada canto da casa. Ao amanhecer, meu tio, com a voz ainda trêmula, contou o que viu. Ele disse que, quando espiou debaixo da cisterna, viu um vulto. Não era um animal. Era uma coisa pequena, disforme, com o corpo coberto de pelos escuros. Ele não conseguiu distinguir um rosto, mas o que o aterrorizou foram os olhos, 2 pontos vermelhos e brilhantes, fixos nele, e o cheiro. Ele disse que o cheiro era o mais assustador de tudo, um cheiro que grudava na garganta. Naquele mesmo dia, meus pais e meus tios decidiram que a gente ia embora. Minha avó, pela primeira vez, não insistiu para a gente ficar. Ela estava exausta, com os olhos fundos. A gente arrumou as malas apressadamente. O clima era de alívio, mas também de uma tristeza profunda. Deixar a avó sozinha com aquilo era doloroso. Antes de ir, minha avó fez uma promessa. Ela disse que iria chamar o padre da cidade vizinha para benzer o local e que ela mesma iria refazer as promessas que a família tinha quebrado. A gente não perguntou quais eram as promessas. Nunca mais soube o que aconteceu com a coisa que chupava os olhos das galinhas. A gente parou de ir para a casa da avó Bastiana nas férias. Ela ficou muito debilitada depois daquilo. E anos depois, se mudou para a casa de uma tia na cidade. A casa no sertão ficou abandonada. Eu, até hoje, evito passar por estradas de terra que me lembrem o caminho para lá. E o cheiro. Às vezes, em dias quentes, um cheiro adocicado e metálico me invade. E o arrepio volta. Pode ser a minha cabeça. Pode ser o medo, mas a verdade é que a experiência na casa da avó Bastiana mudou a minha percepção do mundo.
Me fez acreditar que existem coisas que a gente não entende, coisas que habitam as sombras e que é melhor não provocar. O sertão tem seus mistérios e eu vi um deles de perto. E juro, pessoal, que não inventei uma palavra. Aquilo foi real, pelo menos para mim.